Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Eu vou perder a tampinha da minha caneta. Mais uma semaninha, mais uma segunda. Oh, belezinha. Boa noite, gente. Muito, muito, muito bem-vindos. Todo mundo. Bem-vindos à minha casa. E eu aí na tua casa. Que beleza, que delícia, né? Mais um evangelho. Boa noite a todos. A gente já iniciando sempre na intenção do bem, né, gente? Na intenção do amor, na intenção da cura. Se vocês quiserem colocar, eu estava comentando esses dias com uma pessoa, né, sobre, a gente conversa aqui também, sobre colocar nome, né, para vibração. Pode colocar, viu, gente? Pode colocar em algum papelzinho, né? A espiritualidade fala que não precisa necessariamente, é só a gente mentalizar. Mas às vezes é bacana a gente ter um papel onde a gente possa estar sempre lembrando a gente, né, daquela pessoa que a gente quer vibrar, tá? Pode colocar sim, viu, gente? Seja encarnado ou desencarnado, pode colocar, né? E já vão pegando a água de vocês. Para quem tá começando hoje, individual, copinho individual ou a garrafinha, uma garrafa, né? Onde você vai tomar um pouquinho por dia, né? Tomando um remedinho, tomando um golezinho todo dia, mas lembra que é só pra você, tá? Ninguém vai tomar essa água junto com você, certo? Acho que é isso. Espero que vocês tenham tido um final de semana abençoado, final de semana do Dia dos Pais, independentemente, né, da data. Eu não tenho mais o meu pai encarnado, mas a vibração a gente sempre manda, né, gente? Não importa, não tem data, é todo dia. Isso é uma coisa... Gente, se o volume estiver alto, me fala, tá? Se estiver incomodando, vocês me falam, eu abaixo. A pessoa desencarnada, eu procuro sempre, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu procuro sempre me colocar no lugar de quem parte, né? Eu sempre digo isso. A gente fala assim, boa noite, Rose, boa noite a todos. Tá bom o volume, Má? Legal. A pessoa, quando desencarna, quando ela volta para o plano espiritual, ela parte, deixando todo mundo, né? Todos os familiares, todos os amigos aqui na Terra, né? Sendo que nós, quando o desencarnado parte, a gente tá deixando de encontrar temporariamente uma única pessoa. E ele não, né? Ele tá deixando dezenas, centenas de pessoas, né? Quem sabe? Então, eu às vezes me coloco, eu me desencarno por algumas vezes, né? E aí eu penso assim, puxa vida, né? Quando eu estiver lá do outro lado, será que eu vou receber vibração? Será que eu vou receber lembranças, né, das pessoas, seja de quem for, de parente consanguíneo ou não? Então, é um assunto pra gente pensar, né, gente? Aquela pessoa que da sua família, ou mesmo um amigo que passou pro outro lado, de vez em quando, gente,
para, mentaliza, vibra por essa pessoa. Porque vai chegar, né? Essa semana eu coloquei, eu não sei se vocês viram nos stories, sobre a comunicação, né? Que inclusive Chico Xavier já falou pra gente que futuramente, né? Daqui a algumas décadas, a gente vai, não sei se década ou de repente 100 anos, não sei. Mas eu acredito que menos. A gente vai conseguir se comunicar com o plano espiritual via tela, né? Quem conta isso pra gente é o Geraldo Lemos, o Geraldinho, que conviveu com o Chico. Ele fala que o Chico, na ocasião, falou pra ele: Geraldinho, a espiritualidade tá me falando agora, Chico e as comunicações dele, né? A espiritualidade está me contando que futuramente a gente vai se comunicar. Aí ele usou na época, isso sei lá, gente, em 1950, 60. O Chico falou assim: a gente vai se comunicar por multimídia. E o Chico não sabia o que era isso. Na verdade, multimídia, acho que nem existia esse termo na época, né? E ele perguntou pro Geraldinho: o que é multimídia? O Geraldinho falou: olha, eu também não sei, mas vamos estudando a palavra muitas mídias. Enfim, isso, gente, há quanto tempo atrás? E inclusive nesse post que eu coloquei no Instagram, tem a lembrança do Violetas na Janela, que ela fala, né? Se eu não me engano é Patrícia, ela fala dessa tela. Então toda lembrança nossa, gente, para quem já partiu, aparece numa tela para eles. Olha que coisa boa, olha que coisa linda. Só que como a gente fala, né? Como o Chico Xavier falava pra gente, a ligação é de lá pra cá. Então, eles têm os espíritos, né? Eles conseguem nos acessar, né? Mas pra gente é mais difícil ter esse acesso com eles. Então, me veio isso no coração hoje de falar pra vocês: não esqueçam os seus entes que partiram, porque eles só mudaram de plano, né? Eles só mudaram de dimensão. Cleo, meu traste. Então eles só mudaram de dimensão, mas eles continuam vivos, mais vivos do que nunca. Então tenham sempre uma lembrança por eles, né? Como a gente acabou de falar, eles deixaram todos os entes queridos dele aqui. Então que a gente possa ter essa lembrança boa deles, né? Que chega como um raio de luz, né? Mais uma vez, a bondade de Deus, né, gente? A bondade de Deus. Enfim. Então vamos fazer a gente já entrou um pouquinho no clima, né? Vamos fazer a nossa leitura. Eu vou ler o sinal verde, tá? Nosso sinal verde. Parentes difíceis. Para quem tem o livrinho, é a mensagem de número 7. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. É o que a gente sempre fala. A gente não nasceu na família errada, você não nasceu na família errada. Tá guardado, Ritinha.
o parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Todo mundo que está na minha família, na sua família, tem uma ligação de estar com você, tem um porquê de estar com você, né? A gente traz resgates de vidas passadas. Eu estava inclusive conversando hoje com uma aluna sobre isso, né? Sobre, por exemplo, eu comentei com ela sobre o suicida, né? Normalmente não é regra, né, gente? Mas na maioria das vezes, dependendo de como a pessoa se suicidou, ela reencarna num corpo onde ela vai ter que curar o perispírito, porque o perispírito fica ferido, né? O corpo físico, como a gente aprende, fica aqui, acabou, vira pó e tá tudo certo. Mas a ferida fica no perispírito. Então ele vai ter que reencarnar, né, com uma lesão naquela parte que ele machucou, para poder resgatar, para poder se curar. Então eu até dei um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que se suicida tomando remédios, tomando veneno, né? E aí, de repente, ela reencarna numa futura encarnação, numa futura vida, com problemas seríssimos gástricos, um câncer, né? E aí a gente fala assim, mas poxa vida, e essa mãe que tá sofrendo junto, né? Com o filho, que culpa tem? O que acontece? Normalmente, essa mãe de hoje, né? Da vida presente, lá atrás teve participação nesse suicídio, né? Colaborou de alguma forma com esse suicídio. Então, ninguém tá perdido, ninguém tá solto na família, gente. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências, que a gente acabou de falar, né? Que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Isso, a Marinilson está falando, e sofre junto. Na verdade, é o sofrimento, é o resgate, né? É o débito que tem que pagar, não tem jeito, nada fica impune, gente, nada. Aquele troquinho que eu deixei de devolver pro moço da padaria, eu vou pagar por isso, né? Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma, né? Como a gente sempre fala, né, gente? A gente, quando desencarna, o nosso espírito não perde nada do que aprendeu. A gente só vai somando tudo o que é bom, né? E o que não é bom, a gente vai depurando, a gente vai se limpando. Não tente, olha agora, gente. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza. Quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior com essa pessoa. É claro, gente, que existem casos de que, de repente, eu não dou conta de cuidar de uma mãe ou de um pai que esteja doente, que precisa da minha atenção 24 horas e eu trabalho, né? Então, o que eu vou fazer? Preciso colocar numa casa de repouso? Tá tudo bem,
desde que eu não abandone, né? Desde que eu não abandone, tá tudo certo. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações, certas dívidas contraídas por atacado. Então a gente tem falado tanto, né, gente, do perdão, do amor. Quanto mais eu entendo a minha posição na família, a posição do outro, e quanto mais eu trabalho o meu perdão com relação ao outro e que eu peça perdão, né? Eu vou quitando essas dívidas, eu vou eliminando, né? Então eu vou me soltando, eu vou me desamarrando dessas dívidas. E aí realmente eu não tenho mais, a partir do momento que eu realmente me liberto dos sentimentos de tristeza, de rancor, de mágoa, de ódio, verdadeiramente da outra pessoa, eu me liberto. Eu não tenho mais ligação, não é que eu não tenho mais ligação, eu não terei mais nenhuma obrigação com essa pessoa numa encarnação futura. Então olha a importância da gente trabalhar o amor. Como a gente sempre fala aqui, o que Jesus veio fazer aqui na Terra? Veio trazer a lei do amor e da caridade. Mais uma vez, a sabedoria e a bondade de Deus que mandou Jesus aqui pra gente, pra ensinar a gente, né? A gente ouve assim, tantas pessoas falando, poxa, mas Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar. Não, gente, ele deixou o Consolador. Ele deixou o Consolador pra gente, os ensinamentos dele, acabou. Agora é com a gente. Nós que somos os Paulos de Tarso, né, da vida, nós que somos os seguidores do Cristo, nós que vamos levar para frente o ensinamento dele. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, com a gente e com o outro. Então vamos iniciar, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os olhos. Eu vou pedir para vocês, gente, durante a prece, que a gente não cruze braços e nem pernas, descruza. É o momento da luz, é o momento que a gente vai receber mais luz, né? Deixa essa energia entrar, deixa essa energia fluir, tá? Então evita cruzar braços e pernas, tá bom? Fechem os olhos e sente esse amor de Jesus te envolvendo o teu lar. Estamos aqui, Mestre amado, porque te amamos, queremos ouvir os seus ensinamentos, que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, que a gente possa, através dos seus ensinamentos, ter um olhar de carinho, de generosidade, de amor com o meu próximo, seja ele quem for. Mentaliza aquela pessoa que você ama, que você quer o bem, que você quer a cura, esteja ela aqui ou esteja ela já do outro lado. Mentaliza ela feliz, mentaliza ela bem, mentaliza essa pessoa também envolta de uma luz muito, muito forte, muito forte. É a luz de Deus, é a luz divina,
e deixa essa mesma luz cair sobre você, sobre o seu lar. É essa luz que vai limpar os sentimentos de briga, de ódio, de raiva, de tristeza do seu lar, do nosso lar. E vamos emanar essa luz agora muito mais forte, muito mais brilhante sobre o nosso planeta, sobre todo o planeta Terra, que hoje é o nosso lar, é o nosso planeta. Agradecemos a espiritualidade que está pronta para fluidificar as nossas águas, que vai ministrar os passes. E agradecemos os nossos irmãozinhos desencarnados que estão aqui junto com a gente, também para aprender, para estudar junto com a gente, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho. E assim a gente inicia mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, que assim seja. É isso aí, seja bem-vindo. Quem tá entrando agora, muito bem-vindo, viu? Pega a sua água para ser fluidificada. A minha tá aqui, ó. Eu vou até dar um golinho, que minha garganta deu uma secada. E vamos finalizar hoje, gente, o nosso capítulo 15 com uma mensagem fantástica de Paulo de Tarso, apóstolo Paulo, né? Que iniciou a sua vida terrestre aqui na Terra como Saulo, né? Como Saulo de Tarso. Que a gente seja como Paulo, né? Que a gente vire um apóstolo de Jesus, levando a mensagem dele para quem precisar. Então vamos ver essa mensagem. Instruções dos Espíritos, no caso de Paulo de Tarso, fora da caridade não há salvação. É o último item. Gente, a gente encerra esse capítulo, tá? Então vamos prestar bastante atenção nessa mensagem, gente, que é uma mensagem... É só a gente lendo e prestando atenção mesmo, que ela resume a nossa felicidade aqui na Terra, tá? Como a gente fala, a caridade, por muitas vezes, não é fácil, né? Mas a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, gente. Como a gente fala, não é para ser fácil, é para ser feito, tá? Então vamos lá. Paulo de Tarso inicia. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e no céu. Na terra, aqui, porque pela sombra desse estandarte eles viverão em paz. Ele está falando, se a gente caminhar com a caridade, a gente vai viver em paz aqui na terra. E no céu, porque aqueles que tiverem praticado a caridade encontrarão a graça diante do Senhor. Esta divisa, quer dizer, fora da caridade não há salvação, é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E sobre a terra, isso no céu, né, gente? E sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita
vós os benditos de meu Pai. Vós, nós, os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Pela caridade, o homem nunca vai se perder. Aplicai-vos então, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade, não é verdade? Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Eu ouço tantas coisas, tantas vezes as pessoas falando assim: eu não estou ajudando, mas eu também não atrapalho, né? Eu não fiz o bem, mas eu também não fiz o mal. Então você fez o mal. Porque se você pode fazer o bem, você tem que fazer o bem. É o que ele está falando aqui. Meus amigos, agradecei a Deus, olha só, gente, agradecei a Deus que vos permitiu que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. É o que eu falo para vocês todos os dias, que a gente tem que agradecer, gente, que a gente despertou para o Espiritismo agora, já nessa encarnação. Acorda agradecendo e dorme agradecendo e pratica. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei então que, em vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. Qualquer culto, qualquer crença, qualquer religião a que pertençam, não importa. Então essa foi a mensagem de Paulo, ao apóstolo, para Allan Kardec em Paris em 1860, né? A gente finalizou a leitura aqui. Eu gosto muito de uma frase de Paulo, né? E a gente sempre fala sobre isso, que ele fala: há uma nuvem de testemunha que nos acompanha, né, gente? Que nuvem? Isso está na Bíblia. Como a gente sempre explica, a gente sempre fala, na época Jesus não podia falar diretamente sobre reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a existência de vários infinitos planetas, né? Tanto que ele falava, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, todos os planetas que existem no universo são habitados. Então ele não podia falar isso, então era sempre por parábolas, né?
Então, existe uma nuvem de testemunha que nos acompanham. O que é essa nuvem de testemunha, gente? Quem é a sua nuvem de testemunha? São desencarnados, são espíritos, né? O que vai dentro de mim? O que vai no meu pensamento? O que vai no meu coração? Né? É o que eu atraio, né? É a atração. Então, a nuvem de testemunha são os espíritos que eu atraio de acordo com a minha vibração, né? E uma outra frase de Paulo de Tarso que eu acho maravilhosa, que a gente acabou de falar aqui, que ele fala, né? Já depois que ele se transformou seguidor, eu esqueci, me fugiu a palavra, seguidor ferrenho de Jesus, né? Que ele fala assim: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, né? Então ele deixa o homem velho, que é o Saulo, né? De Tarso, aquele perseguidor dos cristãos que matava sem dó aqueles que seguiam o Cristo, né? Então ele deixou esse homem velho para se tornar um homem novo, Paulo de Tarso. E é isso que a gente tem que fazer aqui na Terra, enquanto encarnados. A gente reencarna, a gente entra na Terra de uma forma e a gente tem que desencarnar, a gente tem que voltar para o plano espiritual, de preferência de uma forma muito melhor, muito mais depurada, né? E eu vou repetir uma frase que eu falei no evangelho anterior, que quem não assistiu, inclusive, assiste, gente, que foi muito bom também. A gente falou sobre essa frase, né? Que ela iniciou: fora da igreja não há salvação, né? Que é uma frase espírita, né? Que os espíritas falam: quem é solidário não fica solitário. Analisa essa frase: quem é solidário não fica solitário. E é exatamente isso, né? Então eu vou ler as minhas considerações. Qualquer dúvida, gente, qualquer comentário vocês podem fazer, viu? Na mensagem de Paulo, né? Na frase, logo no início, eu até coloquei aqui que eu achei maravilhosa, que fora da caridade, essa divisa, né? É a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Então essa frase, Paulo, ele faz referência à história dos hebreus na época, né, gente? Que eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto e conseguiram atravessar o Rio Jordão e chegaram à terra prometida, que seria o paraíso, né? Que ficava em Canaã, né? Que na verdade a Canaã já era dos hebreus, né? Mas eles saíram fugidos, foram para o Egito e voltaram. Então essa frase que ele fala aqui remete a isso. Então o que ele está falando aqui, né, gente? Paulo, ele está comparando esse deserto com as nossas vidas, né? Nos momentos das nossas dificuldades, das nossas provações que todo mundo passa na vida, que se compara com o deserto, né? Inclusive acho que na semana passada a gente comentou com isso, eu e a Rita, sobre o deserto, né? Nosso deserto aqui na vida, que são os momentos que a gente
passa de sofrimento, de provação, que a gente não pode se demorar muito, tentar não se demorar nesse deserto, né? Lutar, batalhar, segurar na mão de Deus para sair desse deserto, atravessar o rio para chegar no paraíso, né? Isso que não é para morar no deserto, ele é uma passagem, isso mesmo. Então ele fala que a caridade é a luz que vai trilhar o nosso caminho na direção de Deus. É pela luz, né? É pela luz que a gente vai encontrar Deus. E é linda, né? Essa comparação que Paulo faz sobre o perfume, né? Sobre reconhecer pelo perfume da caridade que se sente daquele que pratica. Assim como a gente reconhece, eu coloquei essa comparação, é engraçado, né, gente? A comparação linda que ele fala do perfume da caridade. A gente não reconhece, inclusive esses dias, uma pessoa na academia, ela esqueceu, ela tinha esquecido, eu acho que o perfume dela no vestiário, né? E aí alguém achou e levou na recepção, porque normalmente quando se perde, a pessoa vai na recepção direto pedir, né? E a mocinha da recepção falou assim, gente, eu conheço esse perfume é de tal pessoa. Bingo, acertou, né? Ela conheceu a pessoa pelo perfume. Então é isso, né? A gente conhece a pessoa que pratica o perfume da caridade na pessoa, né? Os espíritos nobres, gente, pelo espiritismo, nos ensinam que a gente não pode reduzir a caridade num aspecto de ordem só material, né? A gente passou um capítulo inteiro aprendendo sobre a caridade, né? E a caridade material é a mais fácil de todas. A gente aprendeu isso, né? É a mais fácil de todas de ser praticada. E o espiritismo ensina a gente, né? Pra gente não reduzir a caridade só pro aspecto material. Como a gente fala, claro que tem que existir a prática da caridade material, né, gente? Como se diz, para o faminto, o prato de comida, para os desabrigados, o abrigo, e assim por diante, materialmente falando, né? Mas pro verdadeiro espírita, pro verdadeiro cristão, a caridade, ela é mais ampla, né? Ela vai muito além da matéria. A caridade, ela é o amor em movimento, né? É você, como a gente sempre tem falado isso, né? É você doar a sua atenção, é você ser fraterno, né? É você ser gentil, generoso, é doar o seu perdão, né? Que salva, o perdão que vai me salvar. Jesus, como fala aqui, é o exemplo máximo da caridade, máximo. Pela lei do amor ao próximo, que ele veio ensinar, a gente consegue se aproximar passo a passo da terra prometida, do paraíso, né? A gente consegue caminhar por um caminho mais harmonioso pelas nossas escolhas e atitudes, respeitando as leis de Deus. Quando a gente consegue olhar o próximo com mais carinho, né? A gente começa a fazer escolhas melhores. A doutrina espírita, como diz Paulo,
nos apresenta a caridade como o grande caminho, a base que vai nos levar à perfeição, a nossa luta constante em busca da felicidade. Para eu me tornar um homem de bem, eu preciso manifestar em todas as ocasiões da minha vida esse compromisso com esse amor em movimento que é a caridade. Então até aqui a gente já aprendeu todas as ferramentas para se praticar a caridade. Sejamos como os apóstolos de Jesus. Não tenhamos vergonha de levar seus ensinamentos a quem necessita, né? E eu vou repetir uma frase que eu também falei na semana passada que eu acho maravilhosa, do Guimarães Rosa. Os mortais se alimentam do amor que recebem. Os imortais se alimentam do amor que dão. Ou seja, nós somos os mortais, né? A gente se alimenta do amor que a gente recebe. Então que a gente comece a agir um pouquinho como os imortais, da gente se alimentar, da gente se sentir bem do amor que a gente doa. Depois eu vou mostrar, gente, eu vou colocar aqui um videozinho do Divaldo pra gente finalizar o nosso evangelho. Um vídeo do Divaldo contando uma passagem do Chico emocionante. E Raul Teixeira, gente, ele tem uma frase tão linda que ele fala, eu coloquei aqui pra gente finalizar. A morte é uma libertação para quem viveu na Terra se libertando. E a morte é uma escravização para quem viveu se escravizando, né? Essas palavras são de Raul Teixeira. Mas aí vem a pergunta, né, gente? Quem vive... Eu vou repetir a palavra, a frase. A morte, ela é uma libertação para quem viveu na Terra se libertando. E a morte é uma escravização para quem viveu se escravizando, né? Que aí eu coloquei, que aí vem a pergunta, né? Quem que vive se libertando e quem vive se escravizando? A pessoa que coloca todas as suas fichas, que põe todas as suas fichas nas coisas que vão ficar aqui, vive se escravizando. Então, meu valor maior é meu carro, é minha casa. Isso nós estamos falando de coisas, né? Fora pessoas que se amarram em pessoas. Então, por exemplo, eu coloco todas as minhas fichas no meu filho, na minha mãe, no meu pai, né? Obviamente, na hora que eu tenho que deixar tudo isso para trás, eu estou escravizado. Quando eu passo para o outro lado e eu vejo que eu não posso levar isso comigo, pronto, eu já me escravizei. Eu já vivi escravizada aqui na Terra e vou continuar escravizada do outro lado. Quando a gente vive no mundo usando as coisas sem permitir que essas coisas nos usem, eu não sou escravo do meu carro, eu não sou escravo da minha casa, eu não sou escrava do meu filho, do meu pai. Eu consigo me libertar, eu consigo entender que a vida continua, eu consigo entender que todo mundo vai se encontrar depois. Então, eu amo a minha casa, mas se eu tiver que ficar sem ela, eu vou ficar feliz. Eu amo o meu carro, mas se eu tiver que ficar com ele, eu ando a pé, eu ando de ônibus,
tudo bem. Então, essas são as pessoas que estão se libertando enquanto encarnadas, né? Enquanto estão no corpo físico, essas pessoas estão se libertando. É o homem de bem que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Isso está lá no capítulo 17 do Evangelho, gente. Sede perfeitos, né? Homem de bem. A gente vai estudar. Então, para finalizar, eu vou colocar aqui um videozinho, gente, do Divaldo. Eu acho que são 4 minutos de vídeo. Eu acho que eu consigo colocar vídeo, né? Eu vou até depois tirar a música para não atrapalhar. Pera aí. Eu acho que a gente consegue pôr sim. Eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção nessa história que o Divaldo conta, gente. Correio de uma caixa especial para correspondência com ele. Ele, ajudado pelo irmão José, outros amigos, abrem os envelopes. Calma. Deixa eu só dar um spoiler, né, do que é. Ele vai contar de um caso do Chico. Eu não vou contar o final, tá? Por que eu quero colocar esse vídeo para vocês? É pra gente entender um pouquinho, assim, ó, gente, um pouquinho, 1%, acho que 1% é muito, 0,5% da caridade que o Chico Xavier fazia, né? Então, ele tá contando, gente, é uma palestra, né? Eu peguei só essa partezinha. O Chico, nos atendimentos que ele fazia no Centro Espírita, né, lá em Pedro Leopoldo, eu não sei se isso foi em Pedro Leopoldo ou já em Uberaba, eu não tenho certeza, eu acho que o Divaldo vai falar. Então ele recebia, como que se fala, gente, receitas médicas, porque ele trabalhava com Bezerra de Menezes, né? Então ele recebia muitas cartas, né, do Bezerra como receita médica. E muitas ele mandava pro correio, né, pra poder distribuir, enfim. E eram assim, gente, eram, sei lá, uma média de 800 cartas por semana. Era um absurdo, né, o que esse homem se abnegou pelo próximo, né? Então vamos entender um pouquinho desse fato, e aí a gente vai prestar atenção não só na parte da caridade, gente, que a gente está estudando, né? Mas sobre, como a gente falou, da vibração. Aí eu vou falar para você da magnetização, do poder do passe, né? E o poder da nossa mente em acreditar na fé, na cura. Tá? Vamos assistir. Vocês de repente me dão um feedback. Eu acho que eu nunca coloquei vídeo na live, né, gente? Mas eu acho que dá pra ouvir normal, né? Ele falando. Me fala, tá? Aqui. Achei, vou colocar. Me falem se vocês estão ouvindo, tá? Correio de uma caixa especial para correspondência com ele. Ele, ajudado pelo irmão José, outros amigos, abre os envelopes, separava os envelopes da resposta, colocava o pedido e psicografava horas, atendendo a todas as cartas. No dia seguinte, ele vai caminhando para o seu trabalho pela manhã e passa
por uma rua de muitos problemas, uma rua muito pobre. A regular distância, ele ouve uma voz chamando. É de uma jovem moradora. Ele vira-se para trás e ela diz: "Seu Chico, por favor, seu Chico." E ele olhou o relógio e viu que estava na hora de chegar ao trabalho. Não poderia parar, não deveria parar. E disse para ela: "Depois, eu volto depois." Mas ela insistiu tanto. Ele ficou constrangido e disse: "Bem, eu chegarei tarde ao trabalho, o que fazer?" E foi atendê-la. Ela disse assim: "Seu Chico, ontem à noite eu tive lá na sessão. E como eu estou com tuberculose, eu pedi uma receita do Dr. Bezerra. E olha aqui." Ela tirou um papel que tinha na mão, dobrado, e disse: "Ele passou esses remédios da homeopatia. Mas o problema é que eu não tenho dinheiro para comer. Muito menos dinheiro para um tratamento homeopático, Chico." Ele ficou olhando para ela e o Dr. Bezerra apareceu-lhe, porque ele também não tinha o dinheiro para proporcionar-lhe a aquisição do remédio. Dr. Bezerra de Menezes disse: "Chico, eu recomendei que usasse por 30 dias. Então peça-lhe que rompa a receita e em 30 pedaços. Cada dia, pela manhã, em jejum, ela pense na drágia que eu recomendei. E tome-a com um pouquinho d'água, como se fosse a cápsula. O resultado vai ser muito positivo." Chico recomendou. E ela ficou muito feliz. Um mês depois, ela volta à casa da prece para poder agradecer a Chico haver se curado completamente com o papelzinho da receita. Bem se vê que o venerando apóstolo de Jesus magnetizou, fluidificou profundamente aqueles pedacinhos de papel, que chegando ao seu organismo como estimulante às células, fez que elas se multiplicassem em caráter de saúde. E a senhora ficou curada. A mediunidade, colocada a serviço de Jesus, é um grande veículo das curas de toda a natureza, e especialmente das curas espirituais. Somos espíritos doentes, e essa doença interior, essas chagas, explodem em nosso campo orgânico, em nossa vida emocional, em nosso estado mental, para a necessidade de resgatarmos as dívidas dos erros cometidos nesta ou em experiências transatas. Em nosso estado mental, para a necessidade de resgatarmos as dívidas dos erros cometidos nesta ou em experiências transatas. Correio de uma caixa especial para correspondência com ele. Ele, ajudado pelo irmão José, outros amigos, abriu os envelopes. Gente, vocês têm noção disso? É surreal, né? É surreal. É claro que a gente contar, se a gente contar isso, essa história para qualquer outra, para uma pessoa que, como a gente fala, né? Não tem fé na vida futura, não acredita em espírito, vai falar, conta outra piada, né? Como é que uma pessoa come um papelzinho, né? E se cura? Mas é a gente realmente ter a certeza, não duvidar do poder
dos espíritos superiores, não duvidar do poder de Deus, que é nosso Pai, que nos quer bem, né? E a gente entender os desígnios dele, seja o que for que eu esteja passando agora, né? Uma libertação, né? Algo que eu tenha perdido, que tenha sido uma libertação, que de repente mais lá pra frente poderia me fazer mal, enfim. É a gente acreditar, a gente fazer a nossa parte e acreditar. E encerrar esse capítulo, gente, com a mais das absolutas certezas que praticando a caridade a gente não está no caminho errado, pelo contrário, a gente está no caminho da salvação, né? Eu postei agora, tanto na pílula, né, como nos stories, aquele videozinho, né, de um cara parando o carro e ajudando o outro numa avenida super movimentada, e o carro da frente deu problema e ele sozinho não estava conseguindo empurrar, pois ele parou o carro dele, desceu e foi ajudar. E aí você vê outras pessoas se movimentando, como a gente falou. Caridade é o amor em movimento. É o amor em movimento, né? Às vezes a gente tem que começar para estimular o outro, para dar o exemplo e o outro praticar. Então não tenhamos vergonha, gente, não tenha medo. Praticando a caridade, você nunca vai errar e você vai estar sempre acompanhado. Tenha certeza, seu mentor e a nuvem de testemunha vai estar do seu lado. Seja a caridade material ou a caridade moral e espiritual. Quando você puder, dar um abraço, dar um bom dia, oferecer o teu ouvido para ouvir, dar bons conselhos, uma palavra gentil, não deixa de fazer. Acorda, sai da sua cama pedindo para Jesus que você tenha a oportunidade de ajudar, que você tenha a oportunidade de praticar a caridade. Chegou no final do dia, agradece. Agradece que no dia seguinte você possa repetir. Então aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer. Fecha os olhos. Agora mentalizando Jesus. Jesus dentro da tua casa, do seu lado. Feliz, orgulhoso. Que a gente possa, Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nosso irmão maior, que a gente possa seguir seus ensinamentos, praticar a lei do amor e da caridade, sem se importar se a gente vai receber algo em troca, sem se importar se a gente vai receber um obrigado, não tem problema. Que a gente tenha no nosso coração a vontade de ajudar, que a gente esteja pronto, porque nem todo mundo está pronto para ajudar e nem todo mundo está pronto para receber ajuda, mas não importa, que a gente tenha no nosso coração essa vontade, aconteça o que aconteça, independente do que aconteça,
Que a gente não se desestimule, que a gente não desanime. Caridade acima de tudo. Que a gente possa colocar os nossos bens espirituais acima dos bens materiais. Que a gente tenha a nossa fé no futuro cada dia mais fortalecida. Que a gente possa abrir cada vez mais o nosso campo de conexão com os espíritos, seja como for. Que a gente possa praticar o bem, a caridade em todas as esferas, meu Pai. Que tenhamos uma semana de proteção, de produção, de amor. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, já limpou os nossos lares, limpou cada ambiente, cada cantinho de mágoa, já foi limpo. Agradecemos a espiritualidade que já aplicou os passes. Agradecemos os irmãozinhos desencarnados que agora vão retornar para o plano espiritual. Agradecemos os ensinamentos. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Finalizamos mais um evangelho de amor, de muito amor. Gratidão a todos. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, gente. E eu peço, inclusive, quando eu vou dormir, eu peço para que Jesus, se for meu mérito, né, que eu possa ajudar também no plano espiritual, né, que eu possa adentrar aonde precisar, que a gente possa ajudar também em desdobramento, né, gente? É isso. Gratidão para todo mundo. Uma semana maravilhosa, viu, gente? Abençoada. Compartilhem o nosso evangelho. Gratidão, gratidão. Quem não assistiu inteiro pode assistir depois, viu, gente? Não tem problema nenhum. Coloca água para fluidificar, tá? E é isso. Acreditem, não estamos sozinhos. A vida continua. Quem partiu para o outro lado só tá esperando a gente ir para lá junto também. Tá bom? Boa semana abençoada para todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Tamo junto e até segunda-feira que vem, entrando no capítulo novo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, tá? Um beijo, gente. Ótima semana, viu? Se cuidem, saúde física e espiritual, gente. Um beijo. Tchau, tchau.